Olá, meus amigos, minhas amigas, chegou a hora do nosso encontro diário e hoje nós iremos tratar de um tema muito importante, um tema muito bonito e fundamental para o despertar da consciência, né? O tema de hoje nós iremos falar sobre o poder do sonhar. Você acredita no poder dos seus sonhos? Esse tema é um complemento dos temas anteriores que nós estamos estudando nessas 2 semanas. Nós iniciamos falando sobre a mudança, a necessidade de mudar a forma de pensar. Depois nós trabalhamos a glândula pineal. A glândula pineal é essencial para esse tema. Afinal, a glândula pineal é quem regula os nossos sonos. E os sonhos, todo mundo sabe, acontecem principalmente nos períodos que nós estamos dormindo. Depois nós analisamos os segredos do cérebro, os segredos ocultos do cérebro. Nós falamos de beta, alfa, teta e delta, né, que são as ondas cerebrais. E exatamente, o sonho acontece nas ondas cerebrais de teta, principalmente, e um pouco também em alfa. Aí partimos para um outro tema, que é o estudo das técnicas CCC. E a técnica CCC, que é a coragem, a compaixão e a criatividade, elas são atributos essenciais para aquelas pessoas que sonham. E é preciso acreditar no poder de sonhar para que você tenha efetividade na técnica da criatividade, colaboração e compaixão. Aí, finalmente, nós entramos nas 3 inteligências humanas: a inteligência instintiva, a inteligência racional e a inteligência intuitiva. Novamente, o sonho faz parte dessas 3 inteligências. No período que você está da inteligência instintiva, ou seja, 24 horas por dia, porque nenhum órgão seu pode parar, então, naturalmente, a inteligência instintiva acontece durante a noite. Mas no período que você está dormindo, a inteligência racional é meio que desligada. Afinal de contas, a hora que você está dormindo, você não pensa e nem cria imaginação. No entanto, a inteligência intuitiva é fundamental para você conseguir interpretar o seu sonho. Afinal de contas, o sonho também faz parte da sua intuição. E ontem nós trabalhamos o Merkabah, o corpo energético de luz. É o nosso corpo psíquico. E o sonho faz parte da inteligência natural desse corpo psíquico. O sonho é um produto psíquico, um produto do nosso plano mental e do nosso plano astral. O tema de sonho, ele sempre foi meio que ignorado pela ciência. Por muito tempo, a ciência e a religião não deram o devido valor aos sonhos. Apesar das religiões, né, você pegar a Bíblia, existem lá o sonho de Ezequiel, as profecias, principalmente o profeta Daniel, era um grande interpretador de sonhos dos reis. O próprio Novo Testamento, né, Maria que recebe o arcanjo e José que recebe em sonho uma mensagem divina. E depois o próprio apóstolo João, que no seu livro do Apocalipse escreveu totalmente em símbolos oníricos, ou seja, praticamente aquilo lá é um grande sonho. A religião nunca deu muito valor para os sonhos. Também há casos de santos, né? Por exemplo, Dom Bosco, sonhou que em determinada latitude e longitude nasceria uma capital de um país que seria o motor da construção de um mundo bem melhor. Juscelino Kubitschek, né, o presidente, na época era presidente, ele ouviu esse sonho e o que ele fez? Ele construiu exatamente a cidade de Brasília, exatamente na localização que Dom Bosco tinha sonhado profeticamente. A ciência também ignorou muito tempo os sonhos. Até pouco tempo atrás, o sonho era produto de não era valorizado pela ciência, era coisa de curandeiro, de feiticeiro, né? E de magia. Então a ciência não valorizava o sonho. Até que apareceu uma pessoa, um médico psicanalista, né,
que pensava fora da caixa, nesse caso o Sigmund Freud, né, o austríaco, que começou a mudar essa percepção da ciência. Para Freud, a causa das doenças físicas e das doenças psicossomáticas vinham principalmente da questão mental e da questão da alma. Para Freud, a alma e a mente era o causador das principais doenças dos humanos. E aí Freud começou a atender os seus pacientes, né? E ele pedia para os pacientes contar os seus sonhos. E ele começou a perceber que determinados símbolos oníricos, né? Símbolos oníricos significa símbolos de sonhos, determinados sonhos eram meio que padronizados nas pessoas. Para ele, por exemplo, para Freud, objetos pontiagudos significava o órgão sexual masculino, e objetos como caixa, né, caixas fechadas, significava o órgão sexual feminino, e outros símbolos que Freud foi estudando, que repetia nos seus pacientes, e com isso ele conseguia entrar no campo psíquico do seu paciente, e desta maneira ele conseguia, através da interpretação dos sonhos, após interpretar os sonhos, ajudar os pacientes a descobrir as suas curas para doenças psicossomáticas e também para doenças físicas. Então Freud foi um dos pioneiros, né? E por isso ele é considerado o pai da psicanálise, porque exatamente ele trabalhou muito a questão e a valorização dos sonhos. Depois foi seguido por outros discípulos, como Jung, que também teve uma influência muito importante na questão dos sonhos, ao falar do inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo. Mas isso será tema de outra live. E outros, né, psicanalistas começaram a dar o valor para o sono. Atualmente está ressurgindo uma técnica milenar. Dizem que até a civilização de Lemúria tinha um templo do sono lá nas ilhas do Havaí. E nesse templo do sono, as pessoas iam para esse templo para exatamente curar as suas doenças psíquicas e as suas doenças físicas. E também os próprios egípcios, os sacerdotes egípcios, construíram um templo do sonho exatamente para que as pessoas fossem lá e através do sonho eles faziam uma programação mental para corrigir determinados erros da consciência humana. É uma pena que parece que a humanidade teve um lapso no seu conhecimento, né? Parece que esqueceu por séculos esse poder do sonho. Existem vários tipos de sonhos, né? Um dos sonhos mais conhecidos são aqueles sonhos para realizar desejos e vontades reprimidas. Por exemplo, uma menina está passeando com sua mãe numa feira. De repente, ela vê uma frutinha lá, a amora. Ela pede para sua mãe, só que sua mãe fala assim: menina, não peça nada, estou sem dinheiro, vou comprar somente o essencial. Aí ela fica frustrada, porque ela não consegue comer a frutinha. Durante a noite, ela sonha comendo frutas, e dessa maneira ela realiza o seu desejo, né, através dos sonhos. Outro caso que é muito comum, um adolescente que está apaixonado por uma menina, mas só que ele não consegue relacionar-se com a menina. Aí, durante a noite, ele sonha que está relacionando com a menina, e dessa maneira ele consegue realizar o seu desejo. Um outro caso também que acontece muito é o julgamento da sociedade, aqueles preconceitos ou o moralismo da sociedade. Por exemplo, existem pessoas que gostam de determinados atos sexuais que a sociedade muitas vezes não reconhece, e ele acaba durante a noite sonhando e realiza os seus desejos sexuais. Existe também o sonho elucidativo. O sonho elucidativo são aqueles sonhos que, na verdade, são sonhos reveladores. Por exemplo, existe casos de muitos cientistas que passam o dia inteiro pensando numa solução para um problema científico e não conseguem resolver durante o dia. Daí depois ele relaxa o corpo, né, entra em alfa e depois em delta,
e começa a sonhar, e no sonho ele recebe um símbolo, alguma mensagem que elucida aquele problema que ele estava tentando resolver. Isso também serve para nós, né? Muitas pessoas estão com problemas financeiros, problemas nos relacionamentos afetivos, na saúde e mesmo no seu poder mental. Muitas vezes você pode programar o seu sonho para que durante o sonho você encontre uma solução para esses problemas. Nós iremos também tratar desse assunto numa outra live, que nós iremos só falar da programação do sonho. Existem também alguns tipos de sonhos que são premonitivos, né? De premonição. Geralmente a pessoa reconhece que determinados símbolos do seu sonho, por exemplo, existia uma mulher que ela saía do seu quarto, descia uma grande escada e no salão de baixo tem uma festa. Sempre que ela descia a escada no seu sonho, uma daquelas pessoas que ela via na festa morria. Ou seja, ela tinha um sonho de premonição sobre a questão de morte, outros por acidentes, e também tem sonhos de premonição de coisas boas, né? Pessoas que sonham com dinheiro ou com algum símbolo que representa prosperidade, relacionamentos e assim por diante. Existem os sonhos proféticos que eu já citei na questão da Bíblia e mesmo de santos e grandes avatares que falavam da importância do sonho. Bom, existem esses vários sonhos. Hoje, no entanto, nós vamos analisar se você de fato acredita no seu sonho. Existem os sonhos individuais, né? Você pode estar sonhando dormindo ou também sonhando acordado. O sonhar acordado representa aquela famosa pergunta: qual é o seu sonho de vida? Mas essa pergunta pode ter dois lados. Um lado que é o positivo, de você conseguir ter um objetivo, criar sentido para a sua vida, sonhando atingir uma determinada meta. Ou também pode ser um lado até um problema psíquico. Aquela pessoa que é muito sonhadora e não consegue durante a vida realizar aquilo que deseja, os seus próprios sonhos. Mas existe um outro sonho que é muito importante para nós compreendermos a atual situação da humanidade. Você precisa analisar muito bem. Por quê? Existem os sonhos que são os sonhos coletivos. O sonho de construir um mundo bem melhor. Por exemplo, tem muitas pessoas que falam do sonho americano, que é aquele sonho de prosperidade, de liberdade. Perceba que também existe o sonho coletivo, de uma mente coletiva. Alguns cientistas queriam saber do poder do sonho e eles convidaram uma pessoa para fazer um teste de laboratório sobre o sonho. Os cientistas pediram para que essa pessoa passasse 7 noites dormindo em uma clínica de sonoterapia. E durante a noite eles colocavam eletrodos na cabeça da pessoa, de tal maneira que eles percebiam, quando havia movimento no cérebro, eles percebiam que a pessoa estava começando a sonhar. Só que aí o que acontecia? Na hora que a pessoa começava a sonhar, eles acordavam a pessoa para que ela não sonhasse. E esse era o teste. Não preciso dizer muito que após o 3º dia tiveram que parar com essa experiência, porque a pessoa começou a apresentar problemas psíquicos, transtornos psíquicos e principalmente um estado de muita violência. Por aí você começa a analisar também que quando você analisa que determinada cidade, determinado país, determinada época, você começa a ter muita violência nas cidades, no país, também é um fator que o sonho coletivo precisa ser trabalhado. Eu vou fazer agora 6 perguntas essenciais para nós compreendermos o poder do sonho. A primeira pergunta que muitas pessoas me fazem é o seguinte: o que tem por vir?
O que vai acontecer no futuro? Essa pergunta tem uma certa tendência negativa. Geralmente, quando a gente faz essas perguntas, a maioria das pessoas falam negativamente. Eu não acredito no futuro. E isso é um problema. Imagine que você tenha a capacidade de entrevistar o seu avô, sua bisavó, ou então o seu pai, que já está com acima de 80 anos. Imagine que ele estava vivendo em 1945 lá na Europa. 1945 é exatamente a época, o término da Segunda Guerra Mundial. Imagine que ele está naquelas cidades totalmente destruídas, sua casa destruída, a sua família muitas vezes totalmente desestruturada, porque houve genocídio, houve milhares de pessoas que morreram, pais que perderam os filhos que estavam servindo como soldados da guerra. Se imagine a família totalmente desestruturada, a saúde daquelas pessoas totalmente abalada, saúde física e saúde psíquica, umas pessoas sem poder. Se você perguntar para aquelas pessoas o que há de vir, qual é o futuro que você acha, a grande maioria, com certeza, após ver tudo aquilo que aconteceu, toda a tragédia que aconteceu, eles certamente diriam: eu não acredito num futuro melhor. No entanto, essa arquitetura do medo, que depois foi prorrogada na Guerra Fria, onde haviam 50 mil bombas nucleares, uma voltadas para outras, ou seja, um grande medo que poderia destruir o mundo, mostra que a arquitetura do medo nos leva principalmente ao maior de todos os medos, o medo da morte. Bom, eu sempre digo que nós precisamos mudar o nosso pensamento. Nós precisamos ter um pensamento positivo. E se alguém perguntar para mim o que você acredita do futuro, o que há de vir ainda pela frente, eu vou dizer com toda certeza: eu acredito num mundo melhor. Eu não tenho medo do futuro. E esse poder da palavra é fundamental para nós criarmos um sonho coletivo, e porque nós já sabemos que a consciência altera a nossa realidade. Se nós ficarmos pensando negativamente, com certeza o mundo não melhorará. E se nós queremos construir um mundo bem melhor, nós não podemos ter medo do futuro, acreditar no futuro iluminado. Uma segunda pergunta que acontece muito, há muitas pessoas que perguntam para mim o seguinte: Fernando, como que você quer que eu seja positivo diante de um panorama de um mundo tão complicado, com guerras, com crises sanitárias e assim por diante? E aí eu faço uma reflexão com você. Eu vou até fazer uma pequena metáfora. Imagine que você tenha a capacidade de entrevistar uma lagarta. Né? Lagarta, para quem não conhece, é aquele verme que anda rastejando no chão. E aí você pergunta para a lagarta: qual é o seu sonho? A lagarta olha para o céu e vê as borboletas. Ela fala: o meu sonho é um dia ser borboleta. E aí você faz uma segunda pergunta. E você tem pensamento positivo para que você se transforme em uma borboleta? A lagarta, com certeza, irá falar para você: o quê? Você imagine que eu vou conseguir um dia ser borboleta. Ao contrário, eu sei que daqui a pouco eu vou parar no casulo. A lagarta, vamos agora representar como se fossem os humanos, mostra a maioria dos pensamentos humanos. Você pergunta, principalmente para as pessoas com mais idade: você tem pensamento positivo? A pessoa vai falar: imagine, eu já estou indo para o meu casulo, ou seja, eu já estou indo para o meu caixão, logo irei morrer. As pessoas não acreditam na transformação, no processo de transmigração, não acreditam que a vida após o casulo, após você ir para o caixão, também é a vida após a vida após a morte, a vida sempre. E você ir para o casulo pode significar a sua liberdade e se transformar
numa bela borboleta. Portanto, se você perguntar para mim, Fernando, como que é possível ser positivo diante de um panorama tão complicado? Eu vou dizer com todas as minhas palavras e sinceridade. Eu sempre serei positivo, porque mesmo que eu não construa um mundo bem melhor, que eu não consiga ver esse mundo bem melhor, eu tenho certeza que os meus filhos, os meus netos, irão viver esse mundo bem melhor. E quem sabe eu tenha que voltar para esse planeta. E lá na frente eu verei tudo aquilo que eu plantei, o legado que eu deixei de ter pensamentos positivos. A terceira pergunta que muitas pessoas me fazem, e é uma pergunta muito interessante. Fernando, eu até sou positivo, eu até acredito no futuro iluminado, mas como posso ajudar pessoas? Como posso ajudar aquelas pessoas que estão desanimadas, com depressão? E aí vem uma resposta muito importante. A melhor forma de você ajudar a pessoa a acreditar nela mesma, acreditar no poder do sonho, é você ser um exemplo. Olha, ontem nós aprendemos sobre o nosso corpo psíquico. Se você acredita mesmo na eternidade, se você tem fé que você é um ser eterno, você tem que manifestar aqui na Terra o ser magnífico, mostrar para as outras pessoas que você é positiva. Porque ao você ter o despertar da consciência, ser uma pessoa positiva e acreditar no futuro iluminado, automaticamente você vai contagiar outras pessoas. Um tempo atrás eu recebi um vídeo, uma cena gravada num vagão de metrô de uma grande cidade, e as pessoas todas tristes, desanimadas, era o período da manhã, muitos preocupados com os problemas do dia, e de repente um cidadão começou a dar risada, e começou a dar tanta risada sem parar que as pessoas que estavam do seu lado começaram a rir. Logo, todo o vagão estava rindo. A felicidade, uma das maneiras mais eficientes para você ajudar as pessoas é trabalhar o seu humor, o poder do humor. Algumas pessoas até me perguntam, mas Deus ri? Sim, Deus é o criador do riso, Deus é o criador do sorriso. Eu não consigo ver um Deus rancoroso, e sim acredito num Deus que dá risada, porque dar risada é um dos melhores remédios para a alma e fortalece o seu sonho. A quarta pergunta que muitas pessoas me fazem: como vencer o medo? E essa é uma pergunta muito importante. O primeiro passo para você vencer o medo é você descobrir a causa do seu medo. E a principal causa do medo está exatamente no medo da morte. Portanto, para você vencer o medo, você primeiro precisa reconhecer a sua multidimensionalidade. Você vive 7 dimensões. A morte é apenas o fim do seu corpo físico, mas o seu corpo psíquico e o seu corpo espiritual é eterno. Portanto, você precisa acreditar na sua potencialidade, no seu plano astral e no seu plano mental. Por isso que é importante você sempre querer deixar um legado para a humanidade. A melhor maneira de você vencer o medo é você reconhecer o seu propósito de vida. Você é dar sentido para a vida. Algumas pessoas até me perguntam, como vencer a depressão? É lógico, fica bem claro, que a depressão tem os seus problemas neurológicos e precisa ser tratado com remédios. Mas uma das melhores maneiras de você vencer a depressão é criar um propósito existencial, é dar sentido para a sua vida. A quinta pergunta que mais me fazem, e a quinta pergunta é uma pergunta muito importante. O número 5, na numerologia, significa também transformação. E a pergunta que muitos me fazem é: quando que haverá a transformação do nosso planeta? Quando que nós conseguiremos implantar um mundo bem melhor? E a resposta para essa pergunta é o seguinte:
O que você está fazendo para se transformar? O que você está fazendo para mudar a sua própria vida? Porque o planeta só irá mudar quando pelo menos 10% da humanidade acreditar num mundo bem melhor. 10% significam 800 milhões de pessoas. E você tem que fazer a sua parte. Você precisa mudar a sua própria vida. E como que você transforma a sua própria vida? Existem 3 caminhos. O primeiro, que é o mais difícil de todos, após uma grande dor e sofrimento, você acaba mudando. A dor e sofrimento, por exemplo, a morte de um ente querido, ou então quando você fica doente, ou tem um ataque cardíaco, mas sobrevive, ou quando você tem um outro tipo de doença. Quando você passa por uma grande fase de dor e sofrimento, automaticamente você muda. Mas é o método mais difícil de transformar o mundo. Existem 2 outras maneiras. Se a dor e sofrimento faz parte da inteligência instintiva, o segundo método é pela imitação. E que também não é fácil. Porque para imitar, você tem que primeiro escolher um avatar, um mestre, uma pessoa que você admire muito. E você precisa imitar 100% essa pessoa. Só que cada pessoa tem o seu próprio talento, a sua potencialidade, a sua vocação. E de repente você não consegue imitar. Hoje nós temos um grande problema nas redes sociais. Existem muitos, né, aqueles que demonstram, tiram fotos em hotéis 6 estrelas, dizem que são super pop. E na verdade estão o quê? Fazendo uma grande fake news. E as pessoas seguem essas pessoas porque elas acreditam que dessa maneira eles vão conseguir imitar a pessoa. E de repente, aquilo que eles precisam realmente mudar, não fazem, porque não procuram o despertar da consciência. E a terceira maneira de você despertar para transformar o mundo é através da meditação. Porque pela meditação você entra na sua inteligência intuitiva. E nós já sabemos que a intuição é o melhor caminho para você se transformar. Eu vou pedir desculpa se eu passar alguns minutinhos, porque tem uma 6ª pergunta. E essa 6ª pergunta, o número 6, representa na numerologia o número da harmonia. E é até engraçado, porque um dos discursos mais apocalípticos, né, um dos discursos de tragédia, é a vinda da besta, né, que falam que é o número 666, 3 vezes o número 6. Mas isso é uma grande fake news. Ao contrário. O número 6 é o número da harmonia. Quando se fala 666, significa que você está colocando harmonia no seu corpo físico, no corpo psíquico e no corpo espiritual, que é realmente o despertar da consciência. E a pergunta que é essencial do número 6 quais são as ferramentas para eu construir um mundo bem melhor? E essa é a nossa principal dica. A ciência está começando a descobrir novas tecnologias e uma das principais tecnologias, das principais conhecimentos que a ciência avançará nesses próximos anos é a física da consciência. A ciência está descobrindo que a consciência transforma a realidade. Tudo isso é fruto da evolução que vem já da física quântica, né, que no século XIX começou a transformar os nossos conceitos sobre a realidade do mundo. E a física da consciência será com certeza uma nova fase da humanidade, porque nós iremos descobrir qual é o nosso poder de sonhar. E uma das principais estratégias, uma das principais ferramentas para que isso aconteça é você despertando a sua consciência e usando a inteligência natural, onde uma das principais inteligências da natureza, da sua natureza humana, é o sonho. Espero que você tenha gostado desse vídeo, desta live, e compartilhe com aquela pessoa que está nesse exato momento com uma grande crise e que não acredita mais no seu poder de sonhar. Porque eu sonho com um mundo bem melhor.
Eu sonho que você será magnífico nessa semana, em todos os dias. Eu sonho que você será eterno. Eu sonho que você será uma pessoa plena de amor. E assim é.